A paz de Cristo, meus amados irmãos. Queria compartilhar com você hoje uma mensagem que fala de uma mulher de muito bom senso na Bíblia, além de formosa. Abigail, esse é o nome dela. A história de Abigail é narrada no capítulo 25 do livro de 1 Samuel. A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais, seu esposo Nabal e Davi, que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul. Após anos servindo a Deus e ao povo, Samuel morre e Davi é perseguido por Saul. Davi viveu fugitivo por um bom tempo e o encontro com Abigail acontece nesse momento da história. Abigail era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, que residia nas proximidades de Carmelo. Na época de tosquia das ovelhas, os pastores de Nabal tiveram a proteção de Davi e seus guerreiros que estavam naquela região. Nabal era um homem truculento e muito ignorante. E ele tratou Davi e seus guerreiros com grosseria e se recusou a dar sustento, sendo que eles haviam protegido os pastores de invasores na época da tosquia. E ele não queria retribuir, né? Porque Nabal era assim. Abigail percebeu que a atitude de seu marido era um insulto e de muita falta de respeito a Davi. Ela era muito sábia e sabia que essa atitude colocaria em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejou se vingar. Davi proporcionou segurança dos pastores de Nabal, mas ele não quis retribuir, dando sustento a Davi e seus guerreiros. Então, Abigail preparou uma generosa quantia de suprimentos, com pães, vinhos, ovelha, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. Ela fez sem que Nabal soubesse. Abigail agiu com bom senso e com as palavras de reconciliação reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois, com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que Davi descontasse sua ira naquele povo e houvesse um grande derramamento de sangue, porque a mulher sábia de bom senso, ela faz assim. Mais tarde, após seu marido se recuperar da embriaguez, Abigail contou o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque quando entendeu que escapou da morte. Por pouco, esse ataque deixou ele paralisado, como uma pedra. Isso se encontra em 1 Samuel 25:37. Diz a respeito dele que ele ficou paralisado como uma pedra, né? Como ele descobriu o que a esposa dele havia feito para salvar a vida dele. Se passaram quase 10 dias e o Senhor feriu a Nabal e ele veio a morrer. Então, de qualquer forma, ele só não morreu pela mão de Davi e não houve derramamento de sangue, né? Porque Davi ele não ia só matar Nabal, ele ia ferir todo aquele povo daquela tribo. Após saber da viuvez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. 1 Samuel 25:39 fala sobre isso. Abigail aceitou o pedido de Davi e acompanhada por suas cinco servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Em Hebrom, Abigail teve um filho de Davi, Quileabe, seu segundo filho. Quileabe significa em hebraico como seu pai. Que bonito, né? Abigail foi um belo exemplo de mulher que promove a paz, prudente, sábia.
ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e com sua atitude foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Cara, sensacional. Falar das mulheres da Bíblia, isso me inspira de uma forma assim tremenda. E a gente vê o quanto nós precisamos melhorar diariamente. Precisamos crescer, amadurecer e essas mulheres ser exemplo para a gente hoje, né? O que você tem feito de prudência para evitar as coisas dentro do seu lar, né? Para evitar que o seu marido se torne um Nabal, para evitar um derramamento de sangue, porque hoje a gente fala muito sobre feminicídio, mas a gente também não estamos se comportando como deveríamos nos comportar, né? Como essas mulheres de bom senso sensata da Bíblia. É isso que eu queria compartilhar com vocês. A paz.